Seja bem-vindo a mais um episódio do Abacaxi Digital. Ó, temporada 25, hein? Pessoal, se você é especialista, se você é curioso, vem com a gente, participa, coloca aí seu comentário, ajuda a gente a construir um mundo de tecnologia para a gente cada vez mais se ajudar. E o assunto de hoje é um assunto bastante interessante sobre redes industriais ou redes em geral, a tecnologia 5G. Eu tenho muita dúvida sobre isso, eu quero saber bastante. E é claro que eu trouxe um especialista, um amigo, para participar comigo aqui, com a gente. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso episódio. Se apresenta para o nosso público e vamos Obrigado. lá. Primeiro, obrigado, Bruno, pelo convite. É um privilégio estar aqui. Gosto muito de falar de tecnologia. Então, todas as oportunidades que eu tenho de compartilhar, né, um pouco do conhecimento que eu tenho, né, nessa área, para mim é uma satisfação muito grande. Espero que sua audiência também goste Vamos do lá, vamos conteúdo adorar, com certeza. do que a gente vai falar um pouco sobre as redes industriais e 5G. Bom, minha formação é toda em telecomunicações, então já tenho mais de 25 anos de formado, então trabalhei sempre em multinacionais na área de telecomunicações. Nesse meio tempo também trabalhei muito na área acadêmica, então fui professor de uma grande universidade durante muito tempo. Então, se juntar a minha experiência acadêmica com a minha experiência profissional de empresas multinacionais, dá quase 50 anos, né? Então é bastante tempo, né, trabalhando com isso, ajudando jovens também na sua formação, mas para mim é assim, sempre ligado a essa área. Então, parte de pesquisa, desenvolvimento, trabalho com empresas, né? Atualmente venho trabalhando mais com uma consultoria mesmo em empresas, né, que procuram conhecer mais sobre essa questão da digitalização. Na indústria em geral, esse tema de conectividade não era uma vertente muito falada, mas nos últimos anos, principalmente com o advento da indústria 4.0, cada vez mais as empresas de vários segmentos industriais começaram a questionar a respeito de como eu levar a indústria 4.0 e como que essas novas tecnologias podem ajudar na melhoria de produtividade, melhores produtos, etc. Minha formação também é engenharia, então fiz engenharia elétrica, fiz mestrado e doutorado nessa área de telecomunicações. Então, esse é um resuminho, assim, bem rapidinho Muito da minha bom, muito formação. bom. Acho que vai dar para contribuir muito para o nosso bate-papo, tenho certeza. E aí, cara, direto ao ponto. O que é a tecnologia 5G? O que é o famoso 5G que está aí? Bom, rede móvel, de uma forma geral, a gente já está acostumado já a usar, ninguém vive sem, né, um smartphone hoje, um telefone celular. Tecnologia celular, ela não é nova, ela já vem de muito tempo, começou lá na década de 70 e vem se desenvolvendo e vem criando novas tecnologias com o passar dos anos. No Brasil mesmo, a gente começa a ouvir falar sobre tecnologia móvel ali por volta da década de 90, metade da década de 90, aqueles celulares grandes, né, analógicos ainda. E aquela, né, os celulares analógicos, a gente considera como sendo a primeira geração de telefonia móvel. Então, celulares analógicos. Quando eles começaram, falei isso década de 70, década de 80, a gente já via alguns filmes ali com carros muito sofisticados, carros de luxo, com telefone dentro do carro. Aquilo era uma telefonia móvel, ainda de primeira geração, e foi se compactando, até chegar aos dispositivos mais fáceis para os usuários terem. E começa-se a se popularizar essa tecnologia ali a partir da década de 90. Segunda geração, digitalização, e aí nós estamos falando ali de TDMA, GSM, no qual o GSM se acaba virando a tecnologia padrão. O 3G, terceira geração, a gente já fala ali de uma tecnologia digital com transferência de dados significativos. Aí um detalhe, né? A tecnologia 3G ela foi concebida para videochamada. Então, ela não tinha muita pegada de internet ainda. Porque a internet ainda estava engatinhando quando a terceira geração ela foi concebida. Porque a gente fala de padrões de telefonia móvel e esses padrões eles começam a ser discutidos, começam a ser trabalhados, mas só quase que uma década depois é que eles chegam no mercado. Então, quando a tecnologia 3G ela começou a ser discutida, a internet ainda não existia. Se pensava que a gente ia transmitir vídeo. E aí
No vídeo não pegou naquela época, né? Ninguém se imaginava falando no celular, até porque as câmeras estavam começando a surgir também no celular, mas começou a ter dados, mas de uma forma ainda meio que adaptada. Não estava preparado para a internet. O 4G já vem com uma pegada de internet. Então, o 4G ele já começa com Voice over Internet, já uma tecnologia que habilitou várias coisas que a gente usa hoje. Então, se a gente pensar em Waze, iFood, que mais que tem aí, Netflix, coisas que a gente olha no celular e não consegue se imaginar sem, elas foram viabilizadas com 4G. E o 5G, que é a quinta e última geração disponível para os usuários, ela vem para potencializar tudo isso. Então, nós estamos falando de gerações de telefonia móvel e, nesse momento, já se começa a discutir os padrões do 6G. Mas isso a gente deixa para falar mais para o final. Caramba, já mal chegamos, né? Mas vamos falar. Agora, legal. Como é que está o 5G no mercado brasileiro, no mercado nacional? O que está sendo impactado pelo 5G hoje em dia? 5G teve aí deixando assim, antes de falar do impacto para o Brasil, né? O que traz um pouco do 5G em termos de diferença do 4. Até para a gente se posicionar e falar assim, do que nós estamos falando. O 4G a gente tem ali uma série de dispositivos que podem ser conectados num único ambiente. Então, se a gente pensar em 1 quilômetro quadrado, o 4G ele consegue conectar aí em torno de 1.000 dispositivos, assim, já quase no teórico, tá? Com várias antenas ali para fazer uma boa cobertura, a gente está falando aí de 1.000 dispositivos conectados. Quando a gente vai para o 5, a gente está falando de 1 milhão. Nossa. Então, a densidade de dispositivos conectados é muito maior do que a do 4. Esse já é um primeiro aspecto, múltiplos dispositivos conectados. Segundo aspecto é banda larga, que é o que a gente associa. Nós, como os usuários, a gente fala assim, vai ter mais velocidade na taxa de transferência de dados. Então, essa é a primeira coisa que a gente, como usuário comum, assim, né? Não estou falando de aplicações industriais, nada, a gente associa a banda larga. Então, aí a gente já está falando de algumas dezenas de vezes mais rápido do que o 4G. Enquanto no 4G a gente poderia chegar, em teoria, até 100 megabits por segundo, numa única conexão com o smartphone, no 5 a gente está falando de 1 giga. Então, a gente já tem aí uma taxa de transferência de dados possível muito maior do que a do 4G. E, por fim, o tempo de resposta, que seria o terceiro pilar assim, que diferencia o 5G das gerações anteriores, que é o tempo de resposta ou latência que a gente usa. 4G a gente está falando ali entre 30 e 50 milissegundos, que é muito baixo, né? 40 a 50 milissegundos, e no 5 nós estamos falando de 1 milissegundo. Então nós temos um tempo de resposta praticamente imediato. Ou seja, eu acionei alguma coisa, pedi, ele vai levar no 4G 50 milissegundos, que né, mas 50 milissegundos para chegar ou para responder esse acionamento. No 5G, 1 milissegundo. 1 milissegundo. É claro que também existe muita confusão do ponto de vista de conceito, né, com relação àquilo que o 5G traz. Então, se a gente pensar hoje qual que é a tecnologia de transmissão de dados mais eficientes que se tem hoje, não é o 5G, é a fibra ótica. Tá? Então, se a gente pensasse em grandes taxas de transferência de dados, baixíssima latência, a fibra ótica ainda é imbatível. Só que fibra ótica precisa plugar um cabo, né? E eu preciso estar conectado. E nem sempre eu posso ter coisas conectadas. A gente mesmo, né, não consegue ter uma mobilidade conectada no cabo. Sim. Então, o 5G hoje é aquilo que mais se aproxima de uma conexão fixa. Tá? Em termos de quantidade. Então, se eu pensar numa aplicação industrial, por exemplo, fala assim, dá para cabear? Faz o cabeamento, mas nem sempre dá. Nem sempre a solução mais barata. E nem sempre é aquilo que eu consigo fazer. Então, mercado agro, por exemplo, né? É um exemplo. Tem mobilidade, as coisas se movem. Então, quando as coisas começam a se mover e precisam ter transferência de dados, eu preciso de uma tecnologia móvel de transmissão sem fio. E hoje o 5G é uma tecnologia que permite isso. Aí, voltando para a tua pergunta,
mercado brasileiro. Existem metas da Anatel para cobertura de cidades. Então, existe ali um plano. Quando o leilão foi feito, e em 2022 teve o lançamento do 5G aqui no Brasil, existe um plano ali na Anatel para... Primeiro começou com as grandes cidades, capitais, cidades maiores, e isso está em expansão. A ideia é cobrir todo o mercado nacional, ter uma cobertura nacional de 5G nos próximos anos. Não lembro direito as datas, né, que tem na Anatel, mas o fato é que nós estamos indo muito bem com relação à progressão do ponto de vista de cobertura. Então, hoje a gente consegue ter uma cobertura 5G em quase todas as cidades aí de médio porte, né? Tem algumas até de pequeno porte, já tem acesso ao 5G. Só que para nós, como usuários, você fala assim, tá, e aí, né? O que muda para a gente? A gente quer continuar pagando o mínimo possível, claro, né? E quer ter conexão com melhor disponibilidade. E hoje, muitos dos usuários da rede móvel, eles acabam já migrando para o 5G e nem perceberam. Já estão no 5G e nem perceberam. E às vezes você está ali com uma dificuldade de conexão em casa, porque você está conectado no Wi-Fi, você desliga o Wi-Fi do celular e vai para 5G, porque você percebe que o desempenho é melhor na rede 5G. Então, para os usuários, isso está sendo meio transparente, assim. Simplesmente melhorou um pouco, melhorou bastante a qualidade do sinal, melhorou bastante o throughput, que é a taxa de transferência de dados, e as aplicações elas vão vindo a reboque. Tá. Uma dúvida mais do ponto de vista de infraestrutura. A conexão do 5G, enfim, a conexão do celular, ele está associado a uma ERB, né? Sim. Uma estação rádio base, então, que são as famosas antenas. Se puder só dar uma... Então, numa arquitetura móvel, né? Então, primeiro, vamos pensar de trás para frente, do ponto de vista do usuário, né? Certo. Então, eu estou com o meu aparelho móvel, celular, ele pode ser conectado a uma rede 3G, 4G, 5G. E para isso eu preciso ter uma antena. Então, a antena está colocada em algum lugar e ele vai garantir uma cobertura de rede. Uma vez que o sinal chega na antena, ele vai ter uma comunicação com uma unidade de rádio, que é o que faz ali a primeira troca de dados, ali, de protocolos ali entre a antena e o dispositivo. Às vezes está embarcado no próprio servidor. E isso tem que chegar no coração da rede, que a gente chama de core. E essa conexão entre as antenas e o core da rede, muitas vezes é feita já com fibra ótica. Tá. E aí a forma como chega, ela é diversa. E eu falo assim, a conexão com o core pode ser com fibra ótica, e quando a gente vai para redes menores, redes indoor, pode ser que eu tenha uma conexão entre uma antena e o core com um cabo Ethernet. Mas predominantemente as conexões das antenas, principalmente quando a gente fala para rede pública, a gente tem todas as conexões com fibra. Tá bom. Então hoje as cidades elas têm fibra ótica passando em tudo quanto é rua, né? Com diferentes opções aí para você poder fazer essas conexões de rede. Tá bom, legal, entendi. Deixa eu voltar no tema aplicação. Vamos lá. Quais são os exemplos de aplicações que o 5G hoje atua ou que virá por aí? O que é possível fazer? Quando a gente olha para o nosso ambiente de usuário comum, como eu disse para você, é difícil às vezes a gente olhar as aplicações. Com 4G isso foi muito transparente porque a gente começou a ver isso na palma da mão, né? Então essas aplicações chegando. Para as aplicações voltadas para o 5G, são aplicações que talvez num primeiro momento a gente não vai ter acesso, de uma forma sendo bem pragmática, mas eles já começam a viabilizar em alguns casos, algumas mudanças comportamentais. Então, cidades inteligentes, por exemplo. Quero fazer conexão com dispositivos, câmeras e semáforos. Quero fazer colocar câmeras e monitorar, tudo com câmera. Eu não consigo passar cabo em todo lugar. Então, se eu quero ter uma cidade inteligente, conectada, a tecnologia 5G é uma boa opção. Porque se eu for no 4, eu não vou ter a banda e eu não vou conseguir as múltiplas câmeras conectadas. Então, o 5G já me permite, por exemplo, conectar cidades com câmeras. Esse é o primeiro aspecto. E eu consigo fazer slice de rede, ou seja, eu consigo separar tráfego e redes, ou seja, quebrar em camadas para conseguir ter níveis de segurança diferenciados para certas aplicações. Veículos autônomos. Para ter um veículo autônomo que se conecte,
e tem a resposta do que está acontecendo ao seu redor, você precisa ter a baixa latência que eu comentei com você. Então, com 4G não vai dar. Então, você precisa do 5. Então, veículo autônomo não é uma realidade ainda para a gente nas ruas brasileiras. Mas vai ser. E uma vez que a gente tem a infraestrutura, isso vai pavimentar o uso desse tipo de aplicação. Se eu pensar em drones autônomos, mesma coisa. Né? Aí a gente começa a entrar também em aspectos de legislação. Responsabilização do uso do veículo, né, dos autônomos, e a questão do próprio drone. A legislação brasileira, por exemplo, exige que eu tenha um piloto de drone. Né? Eu não posso deixar o drone autônomo. Tá. Então, mas é uma questão de legislação e de responsabilidade jurídica. Tá? Mas o fato é, tem essas tecnologias para pavimentar. Quando eu vou para a indústria, aí eu vou para um ambiente industrial, aí a diferença, ou melhor, o impacto dessas tecnologias é ainda maior. Porque, como eu disse, eu tenho 1 milhão de dispositivos conectados. Então, você vem da área de automação também industrial, sabe que cada vez mais os dados são fundamentais para a tomada de decisão, para o uso de inteligência artificial, para que os sistemas de automação sejam cada vez mais autônomos. Sim. E você precisa conectar. Os dados têm que sair do ponto A para chegar no ponto B. Se eu tenho muita coisa para monitorar, eu vou precisar chegar com essas informações de algum jeito, do ponto A para o ponto B. Vou cabear tudo? Não vai dar. Então, vou começar a usar dispositivos. Vou usar o Wi-Fi? Tem problema de limitação de quantidade de dispositivos. Então, as indústrias hoje têm Wi-Fi implantado. Beleza, consigo até uma determinada quantidade de dispositivos. Só que o Wi-Fi, se não funciona, se não é confiável para a gente, também não é confiável do ponto de vista de robustez para aplicações industriais. Se eu tenho um veículo autônomo numa empresa, e aí eu estou falando de veículos elétricos que se movem ali dentro da fábrica, os tais AGVs, AMRs, quando ele começa a percorrer um caminho dentro da fábrica, eu tenho mudança de uma célula para outra, ou seja, a cobertura de uma antena ela não abriga a fábrica inteira. Às vezes ela está restringida numa determinada área. Sim. Quando eu saio de uma área e vou para outra, eu tenho um problema de comunicação com o Wi-Fi. Ele vai perder a conexão. Ele vai ter tempo. Com o 5G isso vai mais fluido. Então nem percebo. Assim como a gente, quando está andando de carro, falando no telefone, acessando a internet, a gente não percebe que está saindo de uma célula para outra. Isso acontece também no ambiente industrial. Então eu começo a ter algumas demandas, ou melhor, soluções, não demandas, mas soluções para atender problemas que até então a gente não tinha, né? E a tecnologia vem sempre por essa forma, né? Vem ali resolver problemas que a gente fala, bom, consigo melhorar isso. Consigo melhorar o fluxo de material dentro da minha fábrica. Consigo ter mais acesso a dados. Isso começa a impactar. Vou fazer uma cirurgia remota. Né? Então, a cirurgia remota, o 5G vai viabilizar a cirurgia remota. Se eu tiver tudo conectado à internet, eu não preciso do 5G. Via fibra ótica, não preciso do 5G. Se eu tiver lá todos, né, o médico numa ponta, o robô que vai fazer a cirurgia na outra, se estiver conectado à fibra ótica, não preciso do 5G. Mas será que vai ter essa solução de cabear até a última milha, como a gente chama? Talvez não. E aí eu preciso de uma tecnologia que dê uma baixa latência ali para poder permitir, entre outras coisas, uma cirurgia remota. Eu falo, o 5G viabiliza a cirurgia remota? Não só ele. Eu preciso de muito mais coisas aí no meio do caminho. Assim como não adianta eu jogar uma bolha 5G no meio da Amazônia e achar que eu vou conseguir resolver todos os meus problemas. Eu vou precisar levar aquele dado que está lá naquela bolha 5G até o mundo, até a internet. Como que eu vou fazer esse tipo de conexão? Bom ponto. A gente já tem alguns exemplos de por exemplo, a medicina... Medicina à distância está engatinhando ainda. Tá. Ainda está engatinhando. Mas a medicina robótica ela já está bem avançada. E uma vez que a medicina robótica ela já está bem avançada, para você conseguir migrar para a medicina à distância, e aí, quando eu estou falando de medicina à distância, estou falando de cirurgia. Não estou falando de telemedicina. A telemedicina à distância já é uma realidade. Isso já é. Né? Quando eu estou falando de cirurgia robótica, eu diria para você que é uma questão mais de você adaptar o ambiente cirúrgico a essa nova realidade. Porque a cirurgia robótica já é uma realidade. Existem já alguns procedimentos cirúrgicos que são muito mais confiáveis feitos com robô do que com ser humano. Então, se eu vou fazer uma cirurgia no cérebro de uma pessoa, o médico vai usar o seu bisturi ali, então o médico, alguns, não todos, mas alguns tremem. Né? O robô não.
Então, ele corrige aquela instabilidade do cirurgião. Vou fazer uma cirurgia ocular, você confia mais no médico ali fazendo bisturi, você vai direto ali num laser ali que se ajusta, tem alta estabilidade e vai fazer o reparo que precisa ser feito. Então, cirurgia robótica já é uma realidade. Então, colocar isso à distância para que um outro médico fique numa outra ponta é uma questão de a gente começar a ter mais confiança na tecnologia para poder fazer esse tipo de aplicação. Ainda existe um certo receio com relação à tecnologia, mas a tecnologia já consegue viabilizar essas coisas. Legal, legal. Ô Rodrigo, falando sobre mercado de trabalho, né? A gente tem público diverso aqui, curioso, gente que é especialista, mas quem quer entrar nesse ambiente da telecomunicação específico no 5G, como é que faz? Curso o quê? E como é que está o mercado de trabalho para isso? Tem espaço, tem demanda? A demanda... Eu vim dessa área de telecomunicações, como eu disse, né? Eu já passei por várias fases na área de telecomunicações. Quando eu me formei, alguns anos atrás, teve um boom de telecomunicações, principalmente ali no final da década de 90, quando a gente teve a privatização das redes de telecomunicações no Brasil. Era tudo estatal, viraram empresas privadas. E naquele momento teve uma demanda muito grande por profissionais da área de telecomunicações. Aquela realidade de 25 anos atrás não existe mais. Isso é um fato. Tá. As operadoras, hoje, elas precisam, assim como as grandes indústrias precisam de menos gente para operar redes, para operar sistema de automação, para produzir mesmo pessoas na linha de produção, porque tudo vem sendo automatizado, nas telecomunicações, de uma certa forma, aconteceu isso também. Então, quando a gente fala de atendimento de rede pública, principalmente, o mercado é bem consolidado, não tem um mercado assim grande para novos profissionais. Existe, mas não é assim, nossa, que beleza. Uhum. Só que tem um ponto aqui. Essa questão da conectividade, ela está saindo do mundo só de operadora de telecomunicações. Eu estou começando a descer para a base. As empresas, as indústrias estão precisando fazer isso. E aí, nesse caso, eles vão precisar de profissionais. Então, a própria aplicação vai puxar a gente com essa especialização. E aí sim, a gente vai precisar de mais profissionais. Então, eu já vejo um aumento de demanda desses profissionais. Ou até mesmo a especialização do cara da aplicação, né? Sim, porque às vezes o cara da aplicação precisa saber como essas coisas se conectam. Então, como que eu vou conectar? Como que eu vou fazer isso? Às vezes é um profissional de TI. TI, dentro da empresa, às vezes conhece da parte de redes, mas não conhece a parte de propagação. Então, esses também precisam se especializar para entender esse mundo de conectividade, telecomunicações, se quiserem implementar isso de fato na sua indústria. É o tal do OT se mesclando com o IT, com o IT e isso tudo e a conectividade no meio. Então, é uma demanda que eu vejo para o futuro não muito distante, ela aumentando cada vez mais. Legal. Se a gente olhar só para o mercado de telecomunicações, olhando operadoras, é um mercado que está relativamente consolidado ali. Mas pensando nas oportunidades que vão vir ainda das aplicações, pensando no agronegócio, pensando na indústria, aí sim a gente vai precisar de muita gente para atender essas demandas e as aplicações que estão vindo. Bom saber. Legal. E aí você perguntou assim, faz curso do quê? É verdade. Faz curso do quê? Então a gente está falando de cursos de engenharia, né, na área de telecomunicações ou tecnólogos. Né, e aí existem várias instituições aí que podem ajudar o profissional a se especializar nesse tipo de coisa. Então existem alguns caminhos aí, né? Então, várias alternativas. Ótimo. E aí eu tenho que entrar no assunto, né? Já que você deu o spoiler lá no começo. Cara, o que é o 6G? O 6G E quando é que a gente chega lá? Porque eu mal usei o 5G. Mas foi assim com o 4 também, né? Quando a gente implantou o 4G no Brasil, a gente já estava falando do 5. E é sempre assim. Uma tecnologia chega, se consolida e a outra já começa sendo discutida. Uhum. E o que muda? Né? E qual o impacto disso lá na frente? Eu tive na MWC há menos de um mês atrás, um mês atrás.
que aconteceu em Barcelona no início de março. No início de março eu estive lá e muito... Não era todo mundo que estava falando de 6G. Eu esperava mais até. Para algumas empresas e alguns fabricantes de telecomunicações, o discurso é muito parecido com essa que você nem usei ainda. Vamos consolidar o 5, para depois a gente começar a falar do 6. Então, o discurso na MWC de 2025 foi muito nisso, para boa parte das empresas que lá estavam. Claro que algumas já estavam falando de tendência, porque o tema está em discussão. E o que nós vamos trazer para o 6? Nós vamos falar de muito mais dispositivos conectados. Então, se eu estou falando de 1 milhão de dispositivos no 5, você pode jogar aí quase 1000 vezes a mais. 1 bi de dispositivos conectados. Se eu estou falando de latência de 1 milissegundo para o 5G, estou falando de latência de sub-milissegundo. Então, sub-mili. Você fala, mas quanto? Isso não está definido por norma, porque a norma está sendo escrita ainda. Então, em termos de latência, é isso. Mas do ponto de vista da tecnologia, já chega. Já consegue chegar. Estou falando de faixa de frequência na ordem de terahertz, não mais na ordem de giga. Taxa de transmissão de dados também na faixa de terabits, não em gigabits. Então, muito mais banda, muito mais dispositivo, latência menor ainda. E você fala, puxa, mas será que eu vou precisar de tudo isso? A gente fazia essa pergunta 25 anos atrás. Então, quanto mais coisas a gente precisa se conectar, maior a velocidade, maior o processamento. E aí tem algo que talvez acelere a questão do 6G, o uso do 6G, é a inteligência artificial. Boa. Porque você fala, mas não preciso de tudo isso, não precisa agora, cara. Essas ferramentas de IA que vão demandar processamento na borda vão precisar de uma tecnologia que o 5G não vai dar conta. Então, quando nós estivermos levando cada vez mais a inteligência artificial, a tomada de decisão autônoma na ponta, o 5G não vai ser o suficiente para atender as demandas da inteligência artificial. Então, nós como usuários, seres humanos, nós não precisaríamos de tanta banda assim. Mas as nossas máquinas e dispositivos que estarão com uma inteligência... Isso que a gente vai demandar, com certeza, né? Com certeza. Então, o grande driver para o 6G é a IA. Legal. Então, e quando chega? Os mais otimistas falam em 2030. Para os primeiros dispositivos. Está aqui, né? Quase. Então, estamos aqui no ano de 2025. Estamos falando de 5 anos. Então, os mais otimistas falam em 2030. Se não for 2030, vai ser 2032, 2033. Eu acho que não chega em 2035 à espera. Então, nós estamos falando algo em torno entre 2030 e 2033. Para a gente ter essa tecnologia já presente na vida da gente. E, claro, a infra vai ter que acompanhar isso. A infra vai ter que acompanhar isso e a gente tem pesquisa, desenvolvimento e soluções que otimizam a utilização da fibra ótica, por exemplo, onde eu consigo cada vez mais dezenas e centenas de terabits por segundo sendo trafegados numa fibra, o que otimiza a infraestrutura existente. Então, a gente vai demandar essas aplicações? Vai. E por conta da IA. É ela que vai ser o grande driver aí para a próxima geração. Interessante. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu achei ótimo o nosso bate-papo. Cara, tem tanta dúvida para tirar sobre 5G, 6G, enfim. Mas acho que a gente pode colocar isso nos nossos próximos episódios. A gente tem... E fico à disposição. Os novos assuntos, quando você quiser, é sempre um privilégio estar com você. Obrigado, cara. Obrigado por estar presente aqui com a gente. Obrigado por participar. Obrigado para você que está conosco aqui. Excelente participação. Coloca aí no comentário, coloca as suas dúvidas. A gente encaminha aqui para o Rodrigo, pede ajuda. Se você conhece muito, se você é especialista, se você é curioso, que nem eu, ativa o sininho, entra lá no nosso canal, deixa seu comentário, vem com a gente, pega a sua xícara de café, vem participar de mais um episódio conosco, no nosso Abacaxi Digital.
Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo pela participação. Fica à vontade para se despedir. Sempre um privilégio. E aqui fica um recado para você aí que está nos assistindo. Não tenha medo da tecnologia, tá? Isso aí. A tecnologia está aí para nos ajudar, tá? E a gente sempre vai precisar de seres humanos para usar essas tecnologias que estão vindo. Então, é um privilégio mais uma vez. Obrigado aí pelo convite. Valeu, obrigado. Pessoal, obrigado pela participação. Até mais.